Você é poderoso. Não, essa parte não, vou fazer tudo de novo. Só uma palma precisa bater. Parabéns, Tuller. E aí, pessoal, beleza? Começa mais um BT Papo, atração em vídeo do site bibotalk.com.br. Em nosso site você encontra textos e podcast, ok? Eu falava podcast que era mais britânico, mas eu fui corrigido e é podcast. Acessa lá. Hoje eu quero falar sobre a powerficação da igreja. Meio Power Rangers o negócio. Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauros! Mas eu quero falar da dinamização da igreja, das ferramentas que nós recebemos para o serviço. Fica comigo que esse é mais um BT Papo e em 10 minutos eu trago uma reflexão bacana para você. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é presente. Afinal, o Espírito Santo também é Deus. E como Deus, ele está agindo na criação desde que ela foi criada. Mas no Antigo Testamento, é fato que a manifestação do Espírito de maneira carismática, ou seja, com a manifestação de dons, ela era mais pontual. Ou seja, ela era a conta-gotas. O Espírito vinha sobre... Tava certo? Eu tenho sérios problemas com conjugações verbais e nominais e construções frasais. O Espírito Santo descia sobre um determinado indivíduo, capacitando-o para determinada obra. Isso é muito comum, né? A gente vê isso nos profetas, a gente vê isso nos reis e a gente vê isso em outras personagens que não são reis nem profetas. Mas o Espírito Santo na antiga aliança, ele é de maneira mais comedida, de maneira mais restrita. Tanto que é um desejo do Antigo Testamento, e a gente percebe esse desejo através da fala dos profetas, como por exemplo o clássico Joel 2, de que o Espírito Santo desça sobre toda a carne, de que o Espírito Santo encha servos e servas, homens e mulheres, meninos e meninas, velhos e velhas, que todos sejam cheios do Espírito Santo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente já vê na fala de João Batista que vai vir aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, nas versões de Mateus e Lucas ou Mateus e Marcos. Agora não lembro, eu acho que é Mateus e Lucas, né? Mas enfim, o Tuller vai estar corrigindo aqui, vai colocando certo. Porque nós temos em todos os evangelhos a frase de João dizendo que Jesus viria batizar com o Espírito Santo. Mas tem dois evangelistas, que é Mateus e Lucas, se não me falha a memória, que coloca o e fogo. Eu não vou discutir essa questão aqui do batismo com fogo, eu vou ficar só no Espírito Santo. Mas tem essa promessa, e lembrando que João Batista ainda está debaixo da antiga aliança. Isso é um ponto bem importante que o Augusto Nicodemos esclarece neste BTcast, ó. Nesse BTcast aqui, galera, você tem um episódio inteiro discutindo as questões dos dons espirituais. Então, o Augusto esclarece que todo o ministério de Jesus, ele está acontecendo debaixo da antiga aliança. Por isso que, até mesmo no ministério de Jesus, o Espírito Santo ainda é conta-gotas, né? Então, mas João Batista, ele profetiza de que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E, obviamente, ele está falando de Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Jesus, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. A gente percebe que ainda no ministério de Jesus, o Espírito Santo é completo nele, mas não nos discípulos. É claro que o Espírito Santo está agindo ali na conversão dos discípulos, como agia sobre todo o povo no Antigo Testamento. É importante a gente deixar bem claro que ninguém é crente se não for pelo Espírito, e assim também na Antiga Aliança. Mas até que vem o dia de Pentecostes. E aí, meus amigos, o Espírito Santo desce sobre toda a igreja de maneira efusiva, enche primeiro os 120, então nós temos uma manifestação diferenciada com aqueles 120, né? Nós temos línguas repartidas como fogo, vento impetuoso, a manifestação das línguas. Foi um evento realmente bem importante, marcando a transição das alianças. Depois do Pentecoste, então, o Espírito Santo está disponível para
toda a igreja. Inclusive, depois daquela manifestação ali das línguas, Pedro levanta e começa a pregar. E é nessa pregação de Pedro que as pessoas se convertem. Não é com a manifestação do dom de línguas, é com a pregação de Pedro. E ali 3.000 são batizados e consequentemente recebem também o Espírito. E ao receberem o Espírito, não falam em outras línguas, né? Então, é meio que o que é programático e o que é paradigma para a igreja de hoje, não é o que acontece com os 120, mas o que acontece com os 3.000. O que acontece? Depois disso, gente, o Espírito Santo, ele está disponível para todos os crentes. Todos os crentes só se tornam crentes se for mediante o Espírito. É o Espírito quem batiza o crente no corpo de Cristo. E quando ele insere a pessoa no corpo de Cristo, como Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12:13, essa pessoa pode ser dinamizada para cumprir o serviço de Deus. Eu nem quero ler Paulo, eu quero ler Pedro, que é uma passagem que eu gosto muito. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Eu vou ler todo esse capítulo aqui, gente, porque eu acho ele fantástico. Eu vou ler toda essa perícope, na verdade, né? Diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, a vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmurar. Ou seja, eu quero ir para São Paulo aí daqui uns dias, quero uma casa aí, galera. Todos vós conforme o dom que cada um recebeu. O dom que cada um recebeu. Isso aqui que Pedro está falando é muito paulino. Paulo também pensa dessa maneira, que toda a igreja é dinamizada, toda a igreja é carismática. Consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu vou ler só até aqui o 10, ou seja, recebemos os dons para cumprirmos a manifestação da graça de Deus neste mundo. Toda a igreja é dinamizada. E a gente encontra no Novo Testamento pelo menos umas 4 listas de dons, né? 5 se a gente incluir Pedro. Tem aqui, ó, 1 Coríntios 12, 8 a 11, 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 6, 8, Efésios 4, 11. O fato é, e aqui já deixo a dica desse excelente livro do Carson, leia, que é muito bacana. Claro, eu não concordo com tudo que ele diz aqui, mas grosso modo o livro é livrão. Ou seja, a igreja, ela é dinamizada e nós devemos, enquanto estamos aqui, pedirmos para Deus para que os dons se manifestem. Porque assim, gente, dom é uma manifestação do Espírito na igreja. Ninguém possui dom de alguma coisa. Ah, eu tenho dom disso. Não. Você não tem dom de nada. O Espírito é que manifesta o dom em você. Porque o dom é a manifestação do Espírito na igreja. Os dons são dados para que a igreja seja edificada e cumpra o seu papel como dispenseiras da graça, como dispenseiras da multiforme graça de Deus. Qual é o seu dom? Você precisa fazer aflorar esse dom. Busque os dons espirituais, Paulo está dizendo. Ao mesmo tempo que Paulo entende que o dom é uma graça, por isso que o principal termo no Novo Testamento para falar de dons espirituais é o carisma, né? O charis, que vem de graça, carismata, é porque o dom é um dom, ele é um presente imerecido. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala para nós procurarmos os melhores dons. E não é o falar em línguas. É um erro nós enfatizarmos o dom de línguas como o maior de todos os dons. Não. Se nós formos olharmos para Paulo e para a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 12 a 14, o dom de línguas é rebaixado, entre aspas, né? Ele é colocado, gente, não, se fala em línguas, alguém tem que interpretar. Sabe? Eu vejo muitas igrejas valorizando o reteté e a folia espiritual e esse barulho. Gente, leia 1 Coríntios 14 com calma. 1 Coríntios 14, leia com calma. Ele é contra o reteté. Ele é contra esse barulho de sons inarticulados. Eles não evangelizam, eles não manifestam a glória de Deus. O que manifesta a glória de Deus são os dons que abençoam a comunidade e, consequentemente, servem aos propósitos de Deus
para o seu reino no mundo. Então assim, vamos buscar os dons. Paulo gente, Paulo não é contra o dom de línguas e nem eu sou. Paulo fala que o dom de línguas tem a sua serventia, né? Ele até fala que ele mesmo fala mais língua do que todos nós, mas ele prefere falar 5 palavras com o seu entendimento do que 10.000 em línguas. Então atentemos para isso, tá, gente? Vamos buscar os dons, porque só o dom de língua sozinho ele só serve para mim. Não tem utilidade para mais nada. Ele só serve para mim. Agora, se alguém interpreta esse dom, aí ele, pelo menos alguém pode dizer amém junto comigo na minha adoração íntima e esse alguém pode ser edificado. Então busquemos os dons. Pedro já falava, né, do fim naquela época. Hoje em dia nós estamos no fim. Desde que Jesus ascendeu aos céus, nós estamos no fim dos tempos. Não é agora o fim dos tempos. É agora. E era também no tempo de Pedro, era também no tempo de João. E enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, ou para buscar eu e você individualmente, busquemos os dons espirituais. Não negligenciemos isso. Fomos batizados com o Espírito. Se você é crente, acredita que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne e você é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E se você é batizado com o Espírito Santo, está disponível a você ferramentas, né, dons para que você use a força, né, a força aqui, ó, você, né, e o dom é assim, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal, porque tem muita gente utilizando o dom de Deus para engrandecer a si mesmo, como a igreja de Corinto fazia. Então, abramos os nossos olhos e usemos os nossos dons para o serviço, não para o ser visto. Ok, gente? Até o próximo vídeo. Se você curtiu, compartilhe nas redes sociais, divulgue, pegue o link aqui ao RL, jogue lá no Facebook, compartilhe no Twitter, no Instagram. Instagram não dá, né? Mas põe lá o bannerzinho, faz alguma coisa, passa pra frente esse vídeo, compartilhe aí, dê aquele joinha e se inscreva no canal. Beleza, galera? Um abraço, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, e espero você mais dinamizado no espírito. Valeu!